Todos nós que gostamos de livros, todos nós que amamos os livros e livrarias e coisas afins, eu acho que vai gostar desse livro. Eu amei. Eu já digo que vai entrar ali no hall dos 10 melhores livros de 2023. Eu tô falando de A Livreira de Paris, da Kerry Marren, acho que é isso. Aqui a gente vai acompanhar a história do surgimento da Shakespeare Company, aquela icônica livraria lá em Paris. Vamos lá saber um pouco sobre essa história. Vamos lá? A Shakespeare Company, que é uma livraria icônica em Paris, foi fundada pela Sylvia Beach, uma norte-americana que chegou ali em Paris juntamente com sua família, seus pais, suas irmãs, mas ficou, né? Os pais foram embora, voltaram para os Estados Unidos. Se eu não estou enganado, o pai dela é presbiteriano, alguma coisa assim de igreja. Acho que ele veio fazer isso com um trabalho e depois ele retornou. As irmãs depois com o tempo retornaram e ela ficou, né? Ela se voluntariou ali durante, acho que foi no meados de 1816, durante a Primeira Guerra Mundial, se voluntariou na Cruz Vermelha para ajudar ali na Sérvia. Acho que foi para a Sérvia. Ela nunca tinha ido e foi para lá para ajudar. Depois que terminou tudo, a guerra, ela retornou para Paris e ficou assim, sem planos, né? Ela ficou pensando o que fazer da vida. Ela até pensou em montar uma livraria, né, em Nova York, sendo que essa livraria em Nova York seria uma livraria específica para a língua francesa. Ela ficou pensando nisso muitas vezes e conversou com as amigas dela. Ela tinha várias amigas, conquistou várias amizades na França, né? Sobretudo uma amizade que foi bastante duradoura, que virou o amor da vida dela. Ela teve um relacionamento muito grande com a Adrienne, e a Adrienne já tinha um empreendimento lá em Paris, e um empreendimento assim voltado para a cultura, e a Adrienne deu maior apoio para que ela montasse uma livraria ali na França e que fosse voltado para a língua inglesa, porque não tinha nada na França que fosse desse tipo. E aí ficou se perguntando, muitos até questionaram, não, mas você vai acabar falindo, porque quem é aqui na França que vai na sua livraria ler, comprar livros em inglês, aquela coisa toda. E ela acabou fazendo, né? Ela resolveu fazer, ela aceitou esse desafio e juntamente com a Adrienne, que ajudou bastante ela, foi companheira da vida dela ali, tiveram um romance, claro, todas as escondidas naquela época, mas elas se organizaram ali e a Sylvia abriu essa livraria. Ela foi em busca de vários livros, pediu ajuda aos pais, chegaram vários livros lá e a livraria era específica para livros em língua inglesa, não só produzidos nos Estados Unidos, mas também na Grã-Bretanha, ali, né, em Londres, coisas, enfim. Mas é bem bacana porque ela mal sabia que essa livraria seria um divisor de águas. O apogeu dela, primeiro, a livraria ela foi fundada em 1920, ali na virada de uma nova década, pós-guerra, aquela euforia de todo mundo, aquela paz, né, reinando. E ela queria aproveitar esse momento e ela aceitou o desafio, aproveitou esse momento, fundou a livraria chamou a atenção de muita gente, sobretudo ali na parte intelectual, que vivia ali na França. Ela não sabia que essa livraria ia ser um divisor de águas na vida dela, sobretudo um divisor de águas, podemos dizer, na literatura mundial em si, porque essa livraria ela ficou sendo um dos points muito frequentados dos autores, né? Não só os autores franceses bastante conhecidos, mas autores de determinados lugares do mundo. Para vocês terem uma noção, ela chegava lá, né, ia trabalhar todos os dias, e ela era muito fã de vários autores. Ela era uma leitora muito assídua, ela amava o que estava fazendo, ela amava os livros. Lá, naquele tempo, ela não só vendia livros, mas ela emprestava livros. Era uma espécie de biblioteca, ela fazia uns cartãozinhos e as pessoas iam lá, ela pedia emprestado alguns livros, depois devolviam. E assim, ela foi conhecendo muita gente interessante, até que ela conheceu o autor favorito da vida dela, que é o James Joyce. Ela já tinha lido Um Retrato de um Homem Quando Jovem, do James Joyce, ela se apaixonou,
e estava sendo publicado aos poucos o Ulisses, né? Que inclusive eu estou fazendo leitura coletiva lá no Catarse, eu estou adorando, tá sendo uma leitura incrível e assim, o pessoal tá curtindo bastante. E aí, Ulisses deu o que falar, né? Porque ela já estava lendo esses fascículos que estavam saindo, saía em espécies de periódicos. Saiu também uma parte nos Estados Unidos, mas lá os conservadores, alguma coisa relacionada com a censura, estava censurando o Correios, né? Naquela época nos Estados Unidos estava censurando os periódicos que vinham os capítulos de Ulisses. E aí estava dando um falatório enorme. E o livro estava dando o que falar por causa dessas andanças, né, dos personagens ali, do Daedalus, do Bloom, e algumas coisas que tinham no livro que parece que iria contra a moral da sociedade daquela época. Então deu o que falar. E aí ela conheceu o James Joyce em um belo dia, num restaurante, e eles se tornaram amigos. E aqui a gente pode perceber uma coisa que é bem interessante na vida da Sylvia Beach, é que ela criou uma espécie de família com esses autores. E eles foram espécies de cúmplices. Eles firmaram compromissos, eles firmaram lealdade. Então, a livraria em si, o poder da livraria dela naquela época, esse poder influenciou muita gente. Quem frequentava a livraria do Shakespeare Company, né? O James Joyce, a Gertrude Stein e a sua companheira, né? Que é Alice B. Toklas. Também Ernest Hemingway, Ezra Pound, muita gente da naipe ali da literatura. Então, pessoas que influenciaram, de certa forma, a literatura, o modo de ler, o modo de consumir livros, o modo de consumir essas histórias, o modo de escrever. Teve o lançamento apoteótico ali do livro do Ulisses, né, do James Joyce, que foi um marco para a própria livraria Shakespeare Company. Então, essa livraria, ela modificou todo um cenário, né, literário, não só ali centrado em Paris, na França, mas um cenário mundial. As pessoas se reuniam ali e conversavam, trocavam ideias, surgia temas. Então era uma diversidade gigantesca. Eles tinham um clube, né, de leituras ali, juntamente a Sylvia, juntamente com a Adrienne. A Adrienne tinha um clube de leituras onde eles discutiam obras. Gente, incrível. O que eu mais gostei desse livro foi a construção, de fato, da livraria em si, o romance, né? Lindo romance da Sylvia com a Adrienne. As duas ali, o companheirismo, até porque ambas perderam pessoas queridas durante esse período em que a Sylvia estava prestando ali trabalho voluntário na SEV. Quando a Sylvia volta, uma das amigas dela tinha falecido, então foi um baque na vida da Sylvia também. Então teve esse companheirismo que foi muito essencial para a cultura e sobretudo para a construção da livraria, e todo esse arcabouço, né, da procura pelos livros, da construção da livraria, do lugar onde essa livraria iria ficar situada, né, ali ali em Paris. Além do mais, os clientes, né, ela tinha um receio que não iria receber ninguém, parece que ninguém ia entrar, e a priori no início foi um apogeu, todo mundo ali, ela recebendo pessoas e muitas pessoas. Teve momentos em que ela não recebia nenhum cliente e ela ficava se questionando, será que isso mesmo vale a pena? E aqui, essa capa icônica, a gente pode ver a Sylvia e o James Joyce. Essa amizade, que foi uma amizade muito sólida, uma amizade de companheirismo, além do mais uma amizade ali de negócios, né? Uma confidencialidade entre eles, em que fizeram um sucesso enorme. Aí, e o lançamento do Ulisses, do James Joyce, é maravilhoso. Ela vai citar aqui obras, ela cita o cenário literário daquela época, a gente fica mergulhado. É como se, a minha impressão é como se eu tivesse, ao ler esse livro, é como se eu tivesse viajado para aquela década de 20
e me deparado com todo aquele cenário ali, aquelas ruas, as pessoas andando, entrando na livraria, comprando o livro e se deparando ali com autores muito renomados naquela época, como o próprio James Joyce, o Ernest Hemingway. E, gente, sério, eu tô apaixonado por isso. É brilhante esse livro, gostei bastante. E tinha histórias aqui que eu nem sabia. Por exemplo, esse romance dela com Adrian, eu não estava muito ligado à forma como foi. Então mostra que a forma natural, leve, o amor que foi surgindo ali aos poucos. E claro, né, não podemos dizer outra coisa, o amor pelos livros. Todos aqui têm uma paixão gigantesca pela leitura. Não só os autores em si, mas a fundadora, né, desse estabelecimento cultural que é a Livraria Shakespeare Company, que até hoje ainda existe lá na França, mas também a Adrian e os amigos ali. Gente, é lindo. É uma viagem incrível para quem gosta de livros, quem gosta de leitura, vai amar demais essa história. E eu acho que uma coisa, só para finalizar, que iria ficar bem interessante, eu acho que quem já visitou a Shakespeare Company, quem conhece a França, quem já viajou para lá, eu acho que vai se maravilhar mais ainda, porque ela cita diversos lugares, ruas, monumentos. Então, gente, sério, incrível, eu fiquei louco para visitar esse lugar. Eu ainda vou fazer isso. Um dia. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Até mais. Tchau.